Vamos resolver essa prova aqui, que foi do concurso da FEMAR, tá, gente? Uma coisa que eu já falei para vocês é que a COSEAC não costuma diferenciar muito. Travou aí para vocês? Tá tudo bem. A COSEAC não costuma diferenciar muito o concurso de nível médio para nível superior. Aí o que acontece às vezes? Todo mundo faz a mesma prova de português. Vocês vão ver que, às vezes, numa questão. Eu lembro que a minha última turma, eles estavam falando isso. Ai, professora, eu achei a prova de nível médio mais difícil, depende do concurso. Tá? Então, não deixem de fazer as provas de nível médio, isso é muito importante. Porque em alguns concursos, realmente, eles é, pegaram mais na prova de português do nível médio do que do nível superior. Talvez porque o nível superior estava com muita questão, ou porque estava muito pesado na parte específica, essas coisas, tá? Vamos lá. Prova de língua portuguesa. Primeira coisa que a gente faz quando pega a prova. Vocês estão me ouvindo, gente? Perguntei se estava tudo bem, ninguém respondeu. Primeira coisa que a gente. Ah, obrigada. É porque piscou aqui, fiquei com medo da luz ter caído. Vocês vão ler o texto não, o título e o comando das questões e a fonte. Gente, isso é muito importante, tá? Outra coisa que eu já falei para vocês. A COSEAC coloca textos que tenham a ver com o concurso, com o estado, com o município. Então, a chance de você pegar um texto do estado, um texto falando sobre o seu concurso, é, falando sobre o cargo, é muito grande de acontecer. Vocês vão ver quem já está resolvendo a prova da banca, vai perceber, e aqui em todas as provas que nós fomos resolvendo, vocês vão ver que o texto tem muito a ver com o concurso, tá? A prova da semana passada, de contador, estava falando lá de economia, essas coisas, porque a banca faz isso, tá? Então vamos lá. A saúde entre dois mundos. Escravos e libertos atuavam como sangradores e parteiras no século XIX. Aqui vem um texto. Vamos ler o texto agora, professora? Não. A fonte, disponível em revista Fiocruz, A Saúde entre Dois Mundos. Tá vendo? É uma prova de saúde bucal. O que que a banca coloca? Um texto retirado da Fiocruz de saúde bucal. Outra coisa que eu quero que vocês percebam. Essa prova foi aplicada em dezembro de 2023. Olha quando que isso foi acessado. Então, assim, em outubro, 2 meses antes, eles estavam procurando o texto. Então, pode ser que hoje eles estejam aí na internet procurando um texto para a prova de vocês. Por isso que é bom ler e ler textos que tenham a ver com o concurso, tá? Ó, preste atenção nisso. Vamos lá. Aí, o que que a gente vai fazer? Aqui, a gente já vem um texto 2. Vamos ver como que a gente precisa desse texto? Primeiro, você vai ler o comando da questão, tá? Comando da questão. A tela reproduzida é de Jean-Baptiste, pintor e desenhista francês que registrou o cotidiano da sociedade brasileira do século XIX. A imagem se refere especificamente à seguinte informação dada pelo texto que o acompanha. Precisa do texto? Precisa, tá? Precisa. Só o título já te dá aí uma resposta, mas a gente vai é, ler o texto até porque aqui diz as linhas, tá? Pode-se dizer que a estrutura do texto 1 é predominantemente. O que que é isso? Gente, quase todos os textos, gravem isso, tem mais de uma estrutura. Vai ter uma narração ali, vai ter uma exposição, vai ter uma descrição. Qual é o foco? É o que predomina. Você tem que ver o que predomina. Tudo isso aqui, gente, está na aula de tipologia e gênero textual, tá? Relembrando, o que que é uma argumentação?
Nós temos dois tipos de dissertação: dissertação argumentativa e dissertação expositiva. A argumentativa é um texto opinativo. A expositiva é um texto que só expõe. Ele coloca, mas não opina, tá? Exemplo, uma notícia sem a opinião do autor. Uma notícia sem a opinião do autor. Aqui tem que ter a opinião do autor na argumentação. Pense num texto argumentativo, num texto de Enem, num texto de concurso, numa redação, a sua argumentação. É o que você acha sobre isso? A argumentação tem que ter isso. Na exposição, não. Na exposição, você só coloca os fatos, você só mostra o que aconteceu, tá? Na descrição, você descreve um ambiente, um local, uma pessoa. Descrição. A minha sala tem um computador, um microfone, uma mesa digitalizadora. Isso é uma descrição. A injunção é uma ordem, ou um comando, ou um manual. Quais são os gêneros? Lembra que isso aqui é tipologia textual, tá, gente? Isso aqui não é gênero. Tipologia. Quais são os gêneros dentro da injunção? Bula de remédios, é, receita, manual de instrução. E a narrativa? Exatamente. Bulu, edital, perfeito, Anderson, edital. E a narrativa? A narrativa é quando eu conto alguma coisa. Eu conto um conto. Isso é uma narrativa. Então, é um conto, uma fábula, uma crônica. Eu estou contando alguma coisa. Tá bom? Então, vamos lá. O que que a gente precisa aqui? A gente tem um texto para duas questões. Na primeira questão, eu preciso saber em qual parte do texto, em qual parte do texto explica a informação contida aqui na imagem. Vamos lá? Eu vou ler o texto todo, apesar daqui ter as linhas. É bom a gente ler o texto inteiro para já fazer a questão 2. Por isso que é bom você ler primeiro o comando da questão, porque você já procura sabendo. Eu tenho que procurar aqui. Eu vou ler, mas eu preciso saber qual é a parte do texto que fala da imagem e qual é a tipologia textual. Você já lê com um olhar diferente, você já lê procurando o tipo de texto, tá? Relembrando, o tipo é a estrutura maior. O gênero tá dentro do tipo. Os gêneros estão dentro do tipo. Pode ser uma notícia, pode ser uma reportagem, pode ser uma crônica, pode ser uma fábula. Isso é gênero textual, tá? Vamos lá. No Rio de Janeiro do século XIX, deixa eu dar um zoom aqui para você. No Rio de Janeiro do século XIX, os médicos, cirurgiões e boticários eram, em sua maioria, brancos e pertenciam a classes sociais mais abonadas. Já os sangradores, curandeiros, parteiras e amas de leite eram quase sempre escravos, libertos e pessoas livres e empobrecidas, entre elas imigrantes africanos livres. Era essa população desfavorecida que tratava dos problemas de saúde mais urgentes de quem precisava. Não importava se ricos ou pobres. Os sangradores ofereciam seus serviços pelas ruas e praças da cidade, em lojas de barbeiros, enquanto as parteiras trabalhavam em ambientes domésticos, cuidando de questões relacionadas não apenas ao parto, mas também a abortos e doenças genitais. Já acharam o gabarito aí? Oficialmente, sangradores e parteiras deveriam lidar com casos simples de doenças e fazer apenas o que médicos ou cirurgiões mandassem. Porém, a população recorria a eles porque partilhava de suas concepções de doença à saúde. Observa a historiadora Tânia Salgado Pimenta Fiocruz. O texto tem a ver com a prova. Mas a interpretação e a pergunta pode cair em qualquer prova, qualquer texto. Falei para vocês o que que a banca gosta, gênero, tipologia textual. Questão 2, tipologia textual. Aí vocês podem até pensar, ela está falando isso porque ela viu a prova antes. Não é, vocês verão nas próximas semanas
as próximas provas quase sempre cai em questão de tipologia e gênero textual, tá? Questão um. A tela reproduzida é de Jean-Baptiste, pintor e desenhista francês, que registrou o cotidiano da sociedade brasileira do século XIX. A imagem se refere especificamente à seguinte informação dada pelo texto que o acompanha. Então, na imagem, o que vocês estão vendo? Letra A. Os sangradores ofereciam seus serviços pelas ruas e praças da cidade em lojas de barbeiro. B. No Rio de Janeiro do século XIX, os médicos, cirurgiões e boticários eram, em sua maioria, brancos. C. Os sangradores, curandeiros, parteiras e amas de leite eram quase sempre escravos, libertos e pessoas livres e empobrecidas. Ou D. Oficialmente, os sangradores e parteiras deveriam fazer apenas o que médicos ou cirurgiões mandassem. O que que a imagem está mostrando aí, gente? Letra A, letra B, letra C ou letra D? O que que a imagem mostra aqui? Na letra A, está mostrando os sangradores oferecendo seus serviços nas ruas? Ou está no século XIX, mostrando os médicos e os cirurgiões e boticários brancos? Ou a letra C, sangradores, curandeiros, parteiras e amas de leite, quase sempre escravos libertos e pessoas livres e empobrecidas? Está mostrando as amas de leite, os curandeiros e as parteiras, e mostrando que eles são empobrecidos? Ou a letra D? Oficialmente, sangradores e parteiras deveriam fazer apenas o que médicos. Está mostrando os sangradores e parteiras fazendo o que os médicos mandam? Está mostrando eles obedecendo a ordem dos médicos? Todo mundo acha que a letra C, gente? A número um. Alguém acha diferente? Coloca aí para mim, por favor. Vocês acham, eu acho muito engraçado. Por quê? Tem gente que acha que é a letra A, mas como já colocaram a letra C, vocês ficam com medo de colocar. E aí fica lá na letra A, na letra C, tá? Aí fica todo mundo quieto, tá? Eles estão falando que a letra C, eu vou guardar aqui a minha letra A para mim. Gente, vamos lá. Então, posso eliminar a B e posso eliminar a D. Perfeito. Agora, é a A ou é a C? Concordo com vocês, tá? Mas, preste atenção na imagem. O que vocês estão vendo nessa imagem aqui? Vocês estão vendo os sangradores oferecendo serviço pelas ruas e praças da cidade? Ou vocês estão vendo os sangradores, curandeiros, parteiros e amas de leite, que eram quase sempre escravos libertos e pessoas livres e empobrecidas? O foco aqui está em mostrar as pessoas oferecendo serviço na rua, ou está em mostrar que eles eram escravos, libertos e pessoas empobrecidas? O que está mostrando aqui? Letra A. Gabarito, letra A. Por que o gabarito é letra A, gente? Porque aqui estão na praça. Aqui, ó, recebendo tratamento. Tá vendo aqui, ó, a pessoa cuidando, tratando, esse daqui cortando o cabelo. Olha aqui, isso aqui fazem parte dos tratamentos deles. Aqui cortando o cabelo, ó, aqui, loja de alguém falou aí, cortando o cabelo na régua. É isso aí. Agora, esse daqui é para confundir, parece, é parecido. Os sangradores, curandeiros, parteiras e amas de leite eram quase sempre escravos libertos e pessoas livres. Não está mostrando os sangradores, os curandeiros, as parteiras e as amas de leite e enfatizando que são escravos libertos e pessoas livres. Não está focando no que essas pessoas eram. Não está focando que as pessoas eram escravas, que as pessoas eram livres nessas pessoas. Está focando no trabalho, no serviço pelas ruas e praças da cidade. Foca na praça, as pessoas na rua recebendo esse serviço. Entendeu? Quem tinha marcado a letra C, entendeu?
Mas eu acho que você, até quem marcou a letra C ficou na dúvida, né? Pelo que vocês estavam falando aí. Porque causa dúvida mesmo, né? Mas preste atenção assim nos mínimos detalhes, tá? Porque para ser a letra C, tinha que mostrar o sangrador, o curandeiro, uma parteira e enfatizar que eles eram escravos libertos e pessoas empobrecidas. E não tem como você ver isso pela imagem. O que com certeza tem como você ver pela imagem é aqui, ó, as pessoas oferecendo em praça pública esse serviço. Isso é o que está muito claro na imagem, tá bom? Questão 2. Pode-se dizer que a estrutura do texto 1 é predominantemente argumentativa? Tem ali a opinião do autor, o que ele acha sobre isso? É uma descrição? Ele está descrevendo um local, uma pessoa, um ambiente? É uma injunção? Ele está dando uma ordem? É uma narração? Ele está contando um fato? Ou é uma exposição? Ele está expondo, é um texto expositivo, ele está expondo um acontecimento, alguma coisa. O que que vocês acham? Vamos lá. Só o início aqui, gente. Olha, no Rio de Janeiro do século XIX, os médicos, cirurgiões e boticários eram, em sua maioria, brancos e pertenciam às classes sociais mais abonadas. Já os sangradores, curandeiros, parteiras e amas de leite eram quase sempre escravos, libertos e pessoas livres e empobrecidas. Entre elas, imigrantes e africanos livres. Era essa população desfavorecida que tratava os pobres de saúde mais urgente e de quem precisava. Os problemas, desculpa. Não importava se ricos ou pobres. Os sangradores ofereciam seus serviços pelas ruas e praças da cidade, em lojas de barbeiros, enquanto as parteiras trabalhavam em ambientes domésticos, cuidando de questões relacionadas não apenas ao parto, mas também abortos e doenças genitais. O que que eu estou fazendo aqui? Oficialmente, sangradores e parteiras deveriam lidar com casos simples de doença e fazer apenas o que os médicos mandassem. Porém, a população recorria a eles porque partilhava de sua concepção de doença, e saúde. Gente, isso daqui parece mais um texto dissertativo ou mais um texto narrativo? Confuso. Confuso, tá? Vamos lá. É, Vamos fazer por eliminação? Todo mundo concorda que não é uma injunção. Injunção é uma ordem. Todo mundo concorda que não é uma argumentação, porque a argumentação precisa da opinião do autor. Mas aí eu quero que vocês prestem atenção, é, no predominantemente. Porque é esse predominantemente que vai dizer que tipo de texto é, tá? O texto aqui, ele vai falar o que está acontecendo. Esse oficialmente, esse porém, eles têm um objetivo no texto, que é dar uma informação. E agora eu vou eliminar aqui uma coisa que para mim é óbvia, mas vocês ficaram com muita dúvida, que é a descrição. Isso não é uma descrição de jeito nenhum. Por quê? O que que é uma descrição? A descrição é quando você fala assim, na imagem vemos três pessoas, quatro pessoas no chão, uma pessoa em pé, cortando o cabelo de outra pessoa. Isso é uma descrição, tá? Cortando o cabelo de outra pessoa, uma mulher com bolsa, como você está descrevendo a pessoa. Aqui não está descrevendo, não está descrevendo. Ou descrevendo todo o local. Isso é uma descrição, tá? Exa- Quem é a Motorola que eu não sei o nome? Isso é uma descrição. Tatiane também. Agora que eu vi aqui, ó. Oi, Luiz, desculpa.
É que eu gosto de falar o nome de vocês. Gente, isso daqui é uma exposição. Não é uma narração, não é uma descrição, tá? O que que é um texto expositivo? É um texto que mostra alguma coisa, ele expõe alguma coisa sem a opinião do autor. No Rio de Janeiro, imagina que vocês estão fazendo uma redação expositiva, tá? A gente começa apresentando o tema no Rio de Janeiro de 2000 de 2000 do século XIX. Os médicos cirurgiões boticários eram, na sua maioria, brancos e pertenciam a classes sociais mais abonadas. Quem fez redação sabe, você começa apresentando qual é o tema. Já os sangradores, isso é uma exposição. Para você narrar, na narração, ela conta uma história. Ela tem personagens, ela tem tempo, ela tem lugar. Aqui não, aqui eu estou expondo, é uma notícia, eu estou expondo o que está acontecendo ali, tá? Outra coisa que ajuda vocês aqui é o título e o local. Por isso que eu falo sempre, vocês precisam focar na fonte. A fonte é muito importante. Essa daqui é uma revista sobre saúde bucal. E olha aqui, sobre saúde, né? Saúde no geral, da Fiocruz. E olha como termina, gente. Termina com a fala de uma historiadora, Tânia Salgado Pimenta. Vocês não prestaram atenção nisso? Não é uma narração. Termina com a fala. Eu trago a fala de alguém para corroborar ali, para melhorar, para fundamentar a minha exposição. Só não é uma dissertação, porque eu não estou dando a minha opinião. Exatamente isso, Rayane. Observa a historiadora Tânia. E aí, isso vai fazer isso deixar de ser uma narração. Por quê? Porque está trazendo uma citação de alguém que sabe do assunto. Entenderam isso? Alguém ficou com dúvida nisso? Então, gente, para descobrir tipologia textual, olha a fonte. Isso é muito importante. Porque às vezes na fonte você vai ver que aquilo foi retirado de um livro de Machado de Assis. Não é a cara da Coseac, não, tá? Mas qual é a chance de ter uma dissertação num livro de história, num livro de poemas? A maior chance é que tenha uma narração. Agora, se eu cito alguém, é porque eu quero fundamentar o meu texto. Ou isso é uma exposição, ou isso é uma argumentação. Eu estou trazendo a fala de outra pessoa para dentro do texto. Isso não acontece em texto narrativo. Texto narrativo, os personagens podem falar. Eu não trago uma autoridade no assunto para poder melhorar o meu texto. Até porque é uma ficção, tá bom? Tomem cuidado com isso. Machismo no ensino médio. Questão 3. Vamos lá, mesma coisa, tá, gente? É título, fonte, comando das questões. Título, fonte, o machismo na história do ensino médico. A sombra do Plátano. Crônicas de história da medicina. Já sei que isso daqui é uma crônica. O que eu falei para vocês na aula passada? Cozinhar que gosta de crônica, adoro crônica, tá? Já sei que, ó, isso daqui tá dentro de crônicas da história da medicina. Já sei que é uma crônica. Vamos lá. A medicina, assim como a carreira militar e a eclesiástica, sempre foi atividade considerada própria do sexo masculino. De acordo com o texto, a justificativa para essa ideia é de que interpretação de texto total, tá? Questão 4. Na expressão ou na assistência às parturientes, o acento grave crase foi usado por quê? Nem precisa ler o texto, tá, gente? Vamos lá. Já vamos resolver a 4. Na expressão
ou na assistência às parturientes, o acento grave, a crase, foi usado por quê? Concordância exige gênero feminino e número plural no adjunto adnominal? Combinação exige pronome demonstrativo feminino no termo determinado? Nem tem pronome demonstrativo aqui, né? Cadê? Não tem. Regência exige preposição e há artigo feminino no complemento nominal? Colocação exige artigo definido preposto ao substantivo no complemento verbal? Substituição exige preposição antecedendo o sintagma no adjunto adverbial. Nossa, eles usaram umas palavras muito ruins aqui, né? Deus é pai. Deixa eu apagar. Vamos lá. Questão 4. Deixa eu dar um zoom. Questão 4. Gente, crase é questão de combinação, de concordância, de regência ou de substituição? Só aqui vocês já dão uma melhorada aí no negócio, tá? Mas vou explicar. A concordância exige gênero feminino e número plural no adjunto adnominal? Não, né, gente? Ou na assistência às parturientes. Quem assiste, assiste a alguém. Esse a é uma preposição, tá bom? Assistência é um nome. Isso daqui é regência, tá? A regência do nome rege uma preposição, que é a preposição a. Quem assiste, assiste a, ok? De assistência, de dar assistência. Deixa eu ver. Parturientes, as parturientes. Aqui precisa de um artigo feminino no plural. Precisa colocar tudo isso, professor, em questão de crase? Não, mas por que eu estou colocando tudo isso? Porque a banca está falando várias coisas, tá? Várias coisas. Então você precisa dessas informações. Então vamos lá. A concordância exige gênero feminino e número plural no adjunto adnominal? Não tem adjunto adnominal aqui, tá, gente? É, Assistência às parturientes não é adjunto, é complemento. Isso aqui é complemento nominal. E não é a concordância, tá? Vamos lá. Combinação exige pronome demonstrativo, nem tem pronome demonstrativo. O que que é pronome demonstrativo? É isto, isso, tá demonstrando, tá? Aquilo. Regência. É uma questão de regência, né? Exige preposição? Geralmente, gente, quase sempre a crase é por causa da regência, tá? Existem algumas expressões que já levam crase. Mas geralmente a crase ela acontece porque o verbo rege a preposição. Vou à praia. Quem vai, vai a algum lugar. O verbo ir rege a preposição a e praia feminino tem artigo a. A preposição mais a artigo é igual a acraseado, tá? Geralmente é isso que acontece. Aquela dica que eu sempre dou a vocês, troque por uma palavra masculina. Vou ao cinema. A preposição mais o artigo. Se no masculino for ao,
No feminino é AA. A gente usa A, não, a gente usa A craseado, tá? Façam isso. Então, a regência exige preposição? Sim. E há artigo feminino no complemento nominal? Sim. Então, eu tenho a preposição, que é o A regido é, pelo nome, e eu tenho um artigo, que é o quê? Esse artigo é o quê? É o A do as. Logo, eu terei A com crase. Gabarito letra C. Por que a letra D está errada? Colocação exige artigo definido preposto. O que é preposto? É antes ao substantivo no complemento verbal? Não, não exige isso. Tem e se tiver só o artigo, não faz diferença. O que faz diferença é ter a preposição mais o artigo. O que que é a crase? É preposição mais artigo. Substituição exige preposição antecedente ou sintagma no adjunto adverbial? Não tem adjunto adverbial, é complemento nominal. Mas, gente, tinham várias formas de vocês matarem aqui a questão. Questão de crase é questão de regência. A crase é o a preposição mais a artigo, ou as artigo, tá? Aqui não tinha adjunto adverbial nem adjunto adnominal, tinha complemento nominal. Então, vocês conseguiam acertar essa questão de várias formas, tá bom? Regência, é isso aí, agora que eu vi o chat. Vamos lá. Questão 5. Apesar de todas as dificuldades encontradas, algumas mulheres destemidas conseguiram pouco a pouco vencer todos os preconceitos e todas as barreiras. Nesse período, estou tentando descer aqui para vocês. Hum. Nesse período, o termo, apesar de todas as dificuldades encontradas, expressa o quê, gente? Apesar de é o quê? Apesar de todas as dificuldades. Por mais que, mesmo com as dificuldades, embora todas as dificuldades, isso dá uma ideia de, quem sabe? Vamos lá. Concessão é algo que teria que acontecer, mas algo impede isso de acontecer. Acontece o oposto, tá? Exemplo, é, eu ia dar a resposta. Embora esteja chovendo, irei à praia. Explicação: não irei à praia porque está chovendo. Consequência: choveu tanto que, choveu tanto que não irei mais à praia. Condição: se parar de chover, irei à praia. Por proporção. Quanto mais chove, mais tempo fica em casa. Quanto mais, mais. Concessão: embora, apesar de, mesmo estando chovendo. Gabarito, letra A, é uma concessão. Apesar de todas as dificuldades, algumas mulheres conseguiram pouco a pouco. Por mais que tenham tido dificuldade, embora tenham tido dificuldade, elas conseguiram. Por mais que a prova esteja difícil, elas conseguiram. Já falei sobre isso. As bancas gostam muito de concessão. Se não for o gabarito, estará aqui nas alternativas. Vocês precisam estudar concessão, tá? Onde estudar isso, gente? Aula de conjunções, e vamos ver isso em período composto também, nas orações concessivas. Concessão, tem que estar na ponta da língua concessão, tá? Isso cai muito, muito. Eu já fiz prova que tinham dois gabaritos na mesma prova, e o gabarito era concessão.
ok? Gisele falou aqui, fala de crase que não pode em palavra no plural. Gisele, a crase não pode em palavra no plural se o a estiver no singular. A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Pode gravar isso. A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Por quê? Por que isso não pode acontecer? Cadê a questão de crase? O que que é a crase? A crase não é o a, preposição mais o a, artigo? Se eu faço aqui, isso aqui, ó, a meninas, cadê o artigo? Cadê o artigo? Meninas, o artigo de meninas é as. O artigo de meninas é as. Se não tem artigo, não pode ter crase, tem só preposição. Eu posso falar, meninas. Eu posso colocar uma preposição, mas não tem artigo. Para ter crase, precisa ter a mais a. Esse a é uma preposição. Esse a é um artigo. Aí eu tenho isso. Ou eu posso ter isso mais isso, ó. Aí eu tenho isso. O que é isso? A preposição mais as artigo. Se eu tenho a meninas, não tem S. Se não tem S, não tem o artigo as. Se eu não tenho o artigo as, eu posso ter crase? Não, porque a crase é a preposição, mas a artigo significa que aqui só tem preposição. Se só tiver preposição, não tem crase. Por isso que a no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Você não pode colocar crase. Porque se a palavra está no plural, o artigo tem que ser as. Se não tem um S, significa que não tem artigo na frase. Se não tem artigo na frase, tem só preposição. A preposição não tem crase. A crase é a junção da preposição com o artigo. Entendeu isso, Gisele? Isso só acontece se a crase estiver no, se a palavra, se o a estiver no singular. No plural, as, você pode colocar a crase, tá? Que é esse caso aqui do exemplo. É por causa disso. Cadê, gente? A questão aqui, ó. É a questão 5. Questão 5, gente. Embora esteja cansada, apesar de estar cansada, irei estudar. Tá vendo como traz uma ideia de oposição? Apesar de todas as dificuldades encontradas, algumas mulheres destemidas conseguiram pouco a pouco. Para ser consequência, tem que ter o tão, quão, tanto quanto, tão, ter mais que é igual a uma consequência. Tesão mais que tem sempre uma consequência. Gravem isso, tá? Ter mais que igual a consequência. Estudou tanto que passou na prova. Consequência. Caiu isso na prova, consequência. Ok? Vamos lá, ali no texto para responder a questão 3. A medicina, assim como a carreira militar e a eclesiástica, sempre foi a atividade considerada própria do sexo masculino. Linhas um e 3. Linhas um a 3. De acordo com o texto, uma justificativa para essa ideia é a de que o machismo no ensino médico. A medicina, assim como a carreira militar e a eclesiástica, sempre foi atividade considerada própria do sexo masculino. Embora a escola de Salerno, na Idade Média, admitisse mulheres no curso médico, houve a partir de então uma dificuldade crescente de acesso às universidades para o sexo feminino. Em relação à medicina, havia ainda o preconceito de que se tratava de uma profissão inadequada à mulher por razões de ordem moral. Quando muito se admitia a colaboração da mulher no cuidado aos doentes como enfermeira, função exercida durante os séculos pelas religiões de várias ordens.
irmãs de caridade, ou na assistência às parturientes como parteiras. Em 1812, formou-se em Edimburgo um médico de nome James Barry, que ingressou no serviço médico do exército inglês, tendo trabalhado durante muitos anos como médico militar nas colônias inglesas. Era franzino, imberbe e tinha voz fina. Com a sua morte em 1865, descobriu-se que se tratava de uma mulher disfarçada de homem. Para evitar escândalo, foi sepultada como homem e só posteriormente o segredo foi revelado. Seguramente inspirada na lenda de Agno Dis, foi a maneira encontrada por essa mulher para atender à sua vocação. Apesar de todas as dificuldades encontradas, algumas mulheres destemidas conseguiram pouco a pouco vencer todos os preconceitos de todas as barreiras. Questão 3. A medicina, assim como a carreira militar e a eclesiástica, sempre foi atividade considerada própria do sexo masculino. De acordo com o texto, uma justificativa para essa ideia é a de que houve, a partir de então, uma dificuldade crescente de acesso às universidades para o sexo feminino. Se tratava de uma profissão inadequada à mulher por razões de ordem moral? Se tratava de uma mulher disfarçada de homem? James Barry ingressou no serviço médico do exército inglês? Ou se admitia a colaboração da mulher no cuidado aos doentes como enfermeira? Qual é a justificativa? Essa questão é fácil. Qual é a justificativa dessa ideia aqui, ó? Da ideia de que a medicina sempre foi atividade própria do sexo masculino. Por que a medicina sempre foi atividade própria do sexo masculino? Porque houve uma dificuldade crescente do acesso? Porque se tratava de uma profissão inadequada por ordem, moral? A mulher disfarçada de homem, isso não tem nada a ver, né? Não foi ela que influenciou isso. James Barry ingressou no serviço médico, também não justifica não ser, é, ser uma atividade masculina. Se admitir a colaboração da mulher no cuidado aos doentes como enfermeira, isso não justifica o fato de ser masculina. Gabarito, letra B. Isso aí, gente. Gabarito, letra B. Questão bem tranquila essa, né? É porque depois ia vir uma de crase, uma de concessão. Aí eles foram mais. Peraí que abriu um negócio aqui. Aí eles foram mais leves aí na. Mais leves aí na. Gabarito, letra B. Na interpretação, tá? Texto 3. Quem foi a primeira médica negra do Brasil? Quem foi a primeira médica negra do Brasil? Fonte. Sanarmed. Quem foi a primeira médica negra do Brasil e outras histórias inspiradas no projeto UB, acessado dia 14 de outubro e adaptado. Vocês estão percebendo isso, gente? Ó, a banca de vocês vai escolher o texto agora, hein? Agora. Vamos lá. Questão 6. A pesquisa é feita em parceria pela Universidade de São Paulo, USP, e o Conselho Federal de Medicina, CFM. A forma verbal sublinhada no enunciado em destaque está na voz passiva analítica, de acordo com a norma culta. Na voz passiva sintética, teria a seguinte estrutura. Vamos lá. Vou apagar aqui a crase. Vou apagar aqui, tá? O que é voz passiva analítica? A voz passiva analítica é quando eu tenho sujeito, verbo ser, particípio, é, e agente da passiva, tá? Não, vou começar com a voz ativa. Voz ativa. País fez um bolo. Voz passiva analítica.
um bolo, que é o meu objeto direto, ele vai virar sujeito. O fez vai virar o verbo ser mais participo, então foi feito. E a Thaís vai virar agente da passiva. Vamos lá? Um bolo foi feito pela Thaís. Perfeito, né? Quando eu passo para voz passiva analítica. Quando eu passo para voz passiva sintética, eu tiro a Thaís e coloco fez um bolo. A voz passiva sintética é a do CPA, né? Que a gente chama de partícula passivadora. Tá bom? Vamos lá. Vocês já estão respondendo aí. Vamos ver. Parabéns, tirei a aula. Parabéns para mim nesse momento. Tá aparecendo para vocês. Sumiu só para mim. Peraí. Então que eu vou achar onde está isso. Achei. Questão 6. A pesquisa é feita em parceria pela Universidade de São Paulo e o Conselho Federal de Medicina. Fez-se a pesquisa em parceria pela Universidade de São Paulo e o Conselho Federal de Medicina? Fez-se a pesquisa em parceria pela Universidade de São Paulo e o Conselho Federal. Aqui está falando o quê? De acordo com a norma culta, na voz passiva sintética, teria a segunda estrutura. Isso mesmo. Fez-se a pesquisa em parceria pela Universidade de São Paulo e o Conselho Federal de Medicina? Letra C. A pesquisa tem sido feita. Aqui, isso aqui já não pode acontecer, tá, gente? A voz. Deixa eu diminuir mais um pouquinho para vocês entenderem. Verbo ser mais participo é voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Aqui está pedindo a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética tem que ter o CPA, tá? Partícula passivadora. Então, isso aqui, ó, tem sido feita. É voz passiva sintética, é analítica, a gente retira. Foi feita é voz passiva analítica, retira. Fizeram a pesquisa, nem tá na voz passiva, retira, tá? Alguém fez, sujeito indeterminado, verbo, frase na voz ativa, retira. A gente fica só com a letra A e a letra B. Por quê? Porque na voz passiva analítica, na voz passiva sintética, eu preciso desse C aqui, que é a partícula passivadora, tá? Então, quando eu passo, a pesquisa é feita em parceria pela Universidade de São Paulo, USP, e o Conselho Federal de Medicina. Para a voz passiva sintética, eu fico com fez-se a pesquisa em parceria pela Universidade de São Paulo. E, gente, qual a diferença da A para B? Peraí. Fez, faz-se. Ah, tá, desculpa. Nossa, eu li face nos dois. Face, faz-se. Obrigada, Bárbara. É, aqui a única diferença é o face e o faz-se, tá? Fez é o quê? Pretérito. E faz, presente. Faz presente, fez pretérito perfeito. Como que você vai saber se você vai usar o verbo no passado ou o verbo no presente?
por causa desse verbo aqui, ó. Como que o verbo ser tá? Tem como ver o particípio? Não. O que vai mandar, o que vem conjugado, é o verbo ser. Gente, é o verbo ser em qual tempo verbal? No pretérito imperfeito ou no presente? O é o verbo ser em qual tempo? Sim, Carol. A voz passiva sintética tem que ter o ser. O é o verbo ser no presente. Eu sou, tu és, ele é. No passado, no pretérito imperfeito, eu era, tu eras, ele era. No pretérito perfeito, pretérito perfeito do verbo ser. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, tá? Verbo ser. Aí você vai pegar o verbo fazer e vai jogar para esse tempo aqui. É feita. Quando você passar para a voz sintética, o verbo fazer precisa ter esse tempo aqui. Olha só. Thaís fez um bolo no pretérito. Thaís fez um bolo. Um bolo foi feito aqui, segue o mesmo tempo. Fez-se um bolo. Você tem que seguir o mesmo tempo. Agora, se fosse assim, Thaís faz um bolo, seria um bolo é feito, e aqui seria faz-se um bolo. Entenderam isso? Você precisa seguir o mesmo tempo verbal. O verbo ser está no presente. Logo, o verbo fazer precisa estar no presente. Gabarito letra B. Faz-se a pesquisa. Alguém não entendeu isso? Tá? Voz passiva. Gente, é quase certo que é uma questão de voz passiva, tá? Isso cai muito, precisa treinar. Assim, do jeito que eu fiz, começa a treinar, o sujeito tem que virar agente da passiva, o objeto direto vira sujeito. E aí você começa a treinar na sua casa. Exemplo, Carol é, comprou uma blusa. Uma blusa foi comprada pela Carol. Compra-se uma blusa. Alugam-se casas, tá? Precisa treinar isso. 7. Ei, se o Brasil de hoje ainda impõe diversas barreiras para médicas negras, imagine o desenho do país em 1909. Apresenta-se a seguinte figura de linguagem: hipérbole em 1909, ironia em ainda impõe diversas barreiras, pleonasmo em hoje ainda, eufemismo em médicas negras ou metáfora em desenho do país. Gente, o que que vocês acham? Vou explicar as figuras, tá? Hipérbole é exagero. Ironia é quando você diz uma coisa querendo dizer outra. Você está sendo irônico, tá? Pleonasmo é a repetição. Subir para cima, descer para baixo. Eufemismo é para suavizar. Ah, foi com os anjos, para não dizer que a pessoa morreu. E a metáfora é uma comparação sem o como, porque se tivesse o como, se fosse assim, quando eu falo meu filho é um anjo, isso é uma metáfora. Quando eu falo meu filho é como um anjo, isso é uma comparação, tá bom? E aí, o que que vocês acham no número 7? Se o Brasil de hoje ainda impõe diversas barreiras para médicas negras, imagine o desenho do país em 1909. Isso, gente, é uma metáfora. Por que é uma metáfora? Porque eu não vou exatamente desenhar o país em 1909. É para você imaginar como era o país em 1909, não o desenho do país, metaforicamente falando. Imagine esse desenho, né? Imagine o país em 1909. Não tem ironia, hipérbole nenhuma, que não é um exagero. Realmente é 1909. Não é uma ironia, ainda impõe diversas barreiras, realmente isso acontece. Não é um pleonasmo você falar hoje ainda, porque ainda não é repetição de hoje. E não é um eufemismo médicas negras, você não está suavizando nada. Realmente são médicas negras. O que nós temos aqui.
É uma metáfora do desenho do país. Você não vai ver um desenho mesmo do país, né? Como era o país. Questão 8. Para se ter uma noção daquele contexto histórico, as mulheres só conquistaram o direito ao voto 23 anos depois, em 1932, linhas 22 a 25. A expressão sublinhada tem função coesiva e se refere a, gente, mecanismo de coesão, foi o que nós vimos hoje. Olha como a banca cobra mecanismo de coesão, tá vendo? Tem função coesiva e se refere a. Descer, peraí. Para se ter uma noção daquele contexto histórico, para fazer uma questão de função coesiva, você precisa voltar no texto. Você precisa saber a que isso está se referindo, ó. Direito ao voto em 1900. Aquele contexto é o direito ao voto? Aquele contexto é 23 anos depois? Aquele contexto é no interior da Bahia? Aquele contexto, daquele contexto histórico, é o desenho do país em 1909? Ou daquele contexto histórico é o Brasil de 2020? Linhas 22 a 25. Vamos lá. Quando for assim, questão de coesão, não leiam o texto todo. Por quê? Porque isso pode te confundir. Você tem que focar só naquele trecho, porque você precisa achar o que está se referindo ali e pronto. Quando você lê várias coisas, você começa a se confundir. Ah, não, acho que você refere a isso. Não. A retomada do elo coesivo para aquilo que está pedindo na questão é o quê? Naquela informação ali, tá? 20, 21, linha 22 é essa aqui. Para se ter uma noção daquele contexto histórico, as mulheres só conquistaram o direito ao voto 23 anos depois, em 1932. Então, isso daqui está antes, ok? Aquele contexto histórico está um pouco antes disso daqui. Vamos começar no parágrafo. Se o Brasil de hoje ainda impõe diversas barreiras para médicas negras, imagine o desenho do país em 1909. Foi em 1909, no interior da Bahia, em São Félix, que Maria Odília Teixeira nasceu. Maria é das principais figuras históricas da medicina brasileira. Para ter uma noção daquele contexto histórico, qual contexto histórico, gente? Aquele contexto histórico, qual é o contexto? O Brasil, o desenho do país, né? É o Brasil de 1909. Para ter uma noção daquele contexto histórico, o que acontecia no Brasil em 1909, vamos lá. Questão 8. Qual o gabarito? Para se ter uma noção daquele contexto histórico, as mulheres só conquistaram o direito ao voto 23 anos depois. A expressão tem função coesiva e se refere a direito ao voto de 1932? Não. 23 anos depois? Não. O interior da Bahia? Não. O desenho do país em 1909? Perfeito. Por quê? Porque esse é o contexto histórico que estava falando naquele parágrafo. Gabarito da 8, letra D. Questão 9. Os vocábulos registro, linha 27, histórico, linha 23 e incomparável, linha 33, são formados, respectivamente, pelos processos de registro, vem de registrar. Registro vem de registrar. Toda vez que eu tenho um verbo e a partir desse verbo eu formo um substantivo, eu chamo isso de derivação regressiva. Derivação regressiva, tá? Derivação regressiva. Histórico. Histórico vem de história. E eu acrescentei o que aqui? Um sufixo. Eu pego história e crio histórico, crio historiador, crio historicamente. Incomparável vem de quê? De comparar. Eu coloco um sufixo, que é o in, e um prefixo,
que é o viu. Incomparável, eu acrescento. Um prefixo e um sufixo. Qual o gabarito? Derivação. Letra C. Número 9, letra C. Derivação regressiva, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal. O que é só uma derivação prefixal? Quando eu só coloco um prefixo. Se aqui fosse só incomparar, seria prefixal. O que é derivação parasintética? Quando eu coloco um prefixo e um sufixo, mas eu não posso retirá-los. Aqui eu posso, aqui existe só um incomparar, por exemplo. Derivação sufixal é quando eu coloco só o sufixo comparável, sem o in, seria só sufixal. E derivação imprópria, estou explicando todas as derivações que tem aqui na alternativa, tá? Nas alternativas. Derivação imprópria é quando eu mudo a classe gramatical da palavra. Exemplo, canto é verbo, mas quando eu falo o canto, esse canto virou substantivo. Isso daqui eu chamo de derivação imprópria, tá bom? Tem uma aula de processo de formação de palavras na plataforma para vocês, tá? Explicando todas essas derivações uma por uma. E por último, questão 10. Maria morreu em 1970, deixando na história uma marca incomparável. As vírgulas na expressão em destaque justificam-se para. Gente, o que eu falei? Tem pontuação no edital de vocês. E o que mais cai em pontuação é vírgula. O foco tem que ser nas regras de vírgula, tá? Maria morreu em 1970, deixando na história uma marca incomparável. Esse na história é o quê? Esse na história é o quê? Antes da regra de vírgula. Esse na história é o quê? Sintaticamente falando, Maria morreu. Maria é o sujeito, morreu é o verbo. Em 1970, quando ela morreu, deixando na história. Na história é onde ela deixou alguma coisa também. Então, isso é adjunto adverbial. Todo adjunto, quase sempre, gente. Em questão de vírgula, a gente tem um adjunto adverbial deslocado, porque é muito mais fácil tirar isso num texto. Você tem um adjunto adverbial deslocado. Quase sempre, ou intercalado, igual está aqui no gabarito, né? Destacar o adjunto adverbial intercalado. Esse é o gabarito. Isso daqui, ó, enfatizar o objeto indireto não vai vir entre vírgulas. Separar elementos que exercem a mesma função sintática? Ok, isso acontece. Indicar o aposto acontece, isolar o vocativo acontece. Mas aqui não é isso. O que que é vocativo? Vocativo é quando eu chamo alguém, ó. Maria, você fez o exercício? Vocativo. Minha aluna Gisele gabaritou o português. Isso é um aposto. Esse Gisele é um aposto. Mas aqui na história é adjunto adverbial. E aí toda vez que eu desloco o adjunto adverbial, eu coloco entre vírgulas. Ele está intercalado ou deslocado entre vírgulas. Tá bom, gente? Então terminamos aqui mais uma mais uma